Olá, eu me chamo João Manuel e junto com minha equipe composta por Maria Clara, Heloísa, Edmilson e Yasmin, iremos falar um pouco sobre a revolta da Chibata. Bom, eu irei começar falando um pouco sobre os principais personagens. E dentre eles estão os indicados como líderes dessa revolta, que é João Cândido, mais conhecido como o Almirante Negro, André Avelino, Francisco Dias Martins e Manuel Gregório de Nascimento. Ainda se tratando de marinheiro, mas não brevemente na liderança, eu vou falar um pouco também sobre Marcelino Menezes, que foi o indicado como o causador do estopim dessa revolta. Já Álvaro Alberto da Mota foi o oficial que teria sido agredido por Manuel Menezes. E durante aquela época, o presidente em gestão era Hermes da Fonseca. E ainda tem também o homem que foi tido como suspeito de escrever a carta que foi redigida até o gabinete do presidente, que era um marinheiro chamado Adalberto Ferreira Ribas. Dando continuidade, falando agora um pouco sobre o contexto histórico. A revolta da Chibata aconteceu no ano de 1910, durante o governo do presidente Hermes da Fonseca. Na época, apenas 22 anos após a abolição da escravatura, a sociedade brasileira estava se desenvolvendo. A república dava origem à democracia. Desenvolvíamos nossa sociedade a pleno vapor e as forças armadas brasileiras começavam a se formar como um ponto importante para a presidência, já que o Brasil passava a ser visto como uma nação frente a outros países. Apesar de na época vivemos tempos de evolução, as raízes geradas por quase 400 anos de escravidão ainda estavam fortes em nosso consciente coletivo. Assim, a violência das punições, a falta de argumentação e a passividade frente às injustiças causadas ainda eram muito marcantes em todas as esferas sociais. Na época em que a revolta da Chibata ocorreu, a marinha era composta por marinheiros negros escravizados recém-libertados. Essas pessoas, para sobreviverem após a escravidão ser abolida, eles se submetiam a uma rotina árdua de trabalho com salários baixíssimos. E qualquer pessoa que demonstrava insatisfação era severamente punido, com castigos físicos. A chibatada era um dos castigos mais comuns. Por isso, a revolta recebeu esse nome, de Revolta da Chibata. Para que entendamos melhor como toda essa confusão começou, temos que ter em mente que, na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado do Potemkin, na qual os marinheiros russos eram obrigados a comer carne estragada. Os próprios marinheiros se rebelaram e tomaram o navio para si. Já no Brasil, os castigos corporais haviam sido abolidos pelo exército, mas um decreto permitia que apenas a Marinha aplicasse 25 chibatadas em infratores. O decreto de número 328, decretado em 12 de abril de 1890, dizia o seguinte, abre aspas, para as faltas leves, prisão e ferro na solitária, a pão e água. Faltas leves repetidas, idem por 6 dias. Faltas graves, 25 chibatadas, fecha aspas. Mas, em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes foi chicoteado 250 vezes, 10 vezes mais do que o permitido pelo decreto. No dia seguinte, quando o acontecido já havia se espalhado e os marinheiros ficaram sabendo, a revolta começou, explodiu. Todos os jornais famosos da época e até mesmo os menos famosos relataram o acontecido. Jornais que relataram o acontecido, por exemplo, foi o jornal Gazeta de Notícias e o Correio da Manhã e várias outras revistas famosas. Diante desse acontecido, os marinheiros, juntamente com João Cândido, escreveram uma carta para o presidente Hermes da Fonseca, que dizia o seguinte: eles exigiam o fim da abolição das penalidades físicas, os açoites e os outros castigos. Exigiam também a melhora nas condições de trabalho,
o fornecimento de alimentos de qualidade e a anistia para todos os marinheiros envolvidos. Se não, eles bombardeariam a cidade do Rio de Janeiro. Levando em consideração os principais conflitos, a gente destaca a ameaça de bombardeio à cidade do Rio de Janeiro. É importante destacar que a Marinha, ao decidir enviar alguns dos seus marinheiros lá para a Inglaterra para aprender a manusear os navios que posteriormente seriam enviados para o Brasil, dá a eles, de certa forma, a oportunidade de perceber que o jeito com que eles eram tratados aqui no Brasil era totalmente diferente do jeito que outros marinheiros em outros países eram tratados. Então, ao voltar para o Brasil, eles percebem que realmente eles eram maltratados aqui. E ao ver a morte do Marcelino de Menezes, que foi sentenciado a 250 chibatadas, eles chegam ao ápice e dão início à revolta, que consequentemente gera a ameaça de bombardeio à cidade do Rio de Janeiro, E com isso, os mais ricos, eles fogem para se proteger, fogem para Niterói, e os mais pobres acabam se escondendo nos subúrbios para tentar se proteger. Depois desse bombardeio e de tantos outros conflitos entre eles mesmos, eles acabam chegando a um acordo e os castigos corporais eles são extintos. De certa forma, como uma forma de vingança, depois disso, o presidente da época, que era Hermes da Fonseca, ele dá baixa em um decreto que permitia que a Marinha ela expulsasse os soldados rebeldes, os marinheiros rebeldes. E isso acaba gerando mais uma revolta, mais um conflito, que foi a rebelião no Batalhão Naval. É interessante destacar também que essa rebelião ela não tem nenhuma ligação com a revolta da Chibata. De certa forma, a revolta da Chibata ela já tinha sido resolvida, digamos assim, porque os castigos corporais eles realmente foram extintos com relação ao acordo que tinha sido feito anteriormente. Essa rebelião no batalhão ela já estava ligada ao decreto da expulsão dos marinheiros rebeldes. João Cândido, que estava à frente da revolta da Chibata, ele não foi de acordo com essa rebelião no batalhão. E ele tentou ajudar, de certa forma, a acabar com essa rebelião. Só que não deram muito ouvidos a ele e acabaram prendendo ele junto com mais 17 companheiros em um exílio na Ilha das Cobras. Um exílio na qual a sala onde colocaram eles foi feita para, no máximo, 4 pessoas. E lá foram colocados 18. Então, quando voltaram para olhar esses prisioneiros, 16 dos 18 tinham morrido, e o diagnóstico que foi dado para eles por um médico da Marinha foi de insolação. Dos 2 que sobreviveram, um deles foi João Cândido, que ao presenciar toda aquela cena e sofrer junto com seus companheiros que estavam na cela, relatou que acabou ficando por ouvir vozes desses companheiros às vezes, e ele foi levado a um hospício. Algum tempo depois, ele recebeu meio que um atestado de alta desse hospício, dizendo que ele não estava louco e foi devolvido à Marinha para que ele pudesse voltar às suas atividades normais. Mas depois ele realmente foi expulso e passou a viver como pescador no Rio de Janeiro. O desfecho se deu ao fim da chibata no Brasil, com o fim do uso da punição corporal na Marinha, onde havia esse vestígio de escravidão. Tivemos também o anistiamento e a repressão aos rebeldes, juntos de João Cândido, e também a demissão e prisão de centenas de marinheiros que fizeram parte do primeiro motim junto de João Cândido. E depois, no segundo motim, que não teve nada a ver com a chibata. Muitos desses amotinados iniciais foram presos ou enviados a campos de trabalho. Sobre o desfecho de João Cândido, ele foi discriminado, perseguido pela Marinha até o fim da sua vida, e passou os últimos dias como pescador anônimo, até que um dia passou mal e teve que ser levado ao hospital da capital do Rio de Janeiro, onde morreu de câncer em 6 de dezembro de 1969, aos 89 anos. Ele só foi ter o seu devido reconhecimento como almirante negro só em 2007, onde é inaugurada uma estátua em homenagem ao almirante negro.